Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Vamos falar mais um pouco dessa cultura latente e forte pernambucana aqui em Arco Verde. Vamos falar, sim, dessa grande cidade, de um povo acolhedor, de um povo, 75 mil habitantes tem Arco Verde. Em localização geográfica, estamos a 250 quilômetros do Recife, no início do sertão pernambucano. Pois é, por isso que é conhecida como Portal do Sertão. Quem está vindo, quem está indo para o Recife, daqui para lá, passamos pelo Agreste, Zona da Mata, e a região metropolitana do Recife. De lá para cá, região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste, iniciando o sertão. Aqui, ó, nós temos um chazinho de capim santo e Dona Maria. Lembra de Dona Maria? Está aqui. Por quê? Hoje a temperatura está 19 graus e caindo, 600 metros de altitude. Vale a pena curtir esse friozinho de Arco Verde. Está feito convite. Cultura, natureza, tudo isso nós encontramos aqui. E o povo acolhedor, claro. Nós temos Carol, Juliana e Juan, mais conhecido como Tourinho. Posso chamar Tourinho, né? Com certeza. Devo, com certeza. Né? Tá certo. Nós temos os três aqui. Muito obrigado por estar participando e falando um pouquinho mais dessa cultura forte de Arco Verde, contagiante. Funciona na antiga estação férrea da cidade. A estação férrea da cidade, o estado de Pernambuco, ele foi cortado no final do século XIX, início do século XX, por 3 ramais saindo do Recife, 3 ramais férreos. O que cortava aqui Arco Verde era a estação central do Brasil, Estrada de Ferro Central do Brasil. E ela saía do Recife e chegava até Salgueiro. Mas, até, salvo engano, a 1930, o ponto final dela era aqui em Arco Verde. Então, houve um desenvolvimento muito grande através da linha férrea que tinha esse ponto final aqui em Arco Verde. E ela chega aqui, o trem, a estação inaugurada, em 1912. E essa estação fazia parte, como eu falei, dessa estrada de ferro central de Pernambuco, o nome correto é esse, e trouxe um desenvolvimento muito grande para essas cidades que o trem ia passando, né? E hoje fica um legado daquelas pessoas que conheceram, que vivenciaram o transporte ferroviário em Pernambuco. E com isso, mas hoje, essa estação, a estação de Arco Verde, e que deu o segundo nome à cidade, aqui era conhecido como Olho d'Água dos Bredos, depois passou para a estação Rio Branco, que deu nome à cidade. Curiosidade também, foi uma das únicas estações ferroviárias com um nome que não era da própria cidade, porque era para ser tipo Estação Ferroviária Olho d'Água dos Bredos. Mas ficou Estação Ferroviária Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que faleceu meses antes da inauguração da estação. Por isso foi dada essa homenagem. Não é? Então, dessa estação, hoje, eu poderia dizer que é um nascedouro cultural, e daí teremos a honra de destrinchar ainda mais e nada melhor para falar dela do que os 3 que estão aqui, não é isso? Então, vamos lá. Houve uma história bem interessante do início da estação, foi a ocupação, não foi isso? Isso. Quando da ocupação, né, Arco Verde há ainda uma precariedade de espaços culturais, e na época era ainda maior. Então, os artistas e as artistas que procuravam um lugar para resistir enquanto produtores e produtoras, encontraram no até então abandonado prédio da estação férrea, porque a estação ela comporta um espaço territorial grande, então o bairro ficava abandonado, de certa forma, por ser um espaço grande, deserto, escuro. Então, lá vinha acontecendo uma série de coisas ruins, inclusive era um lugar de descarte para algumas pessoas que morreram e foram jogadas lá dentro. E os artistas que estavam sedentos e sedentas de encontrar um espaço para produzir
viram a possibilidade, então, uma galera se juntou, alguém pulou o muro, abriu a porta, porque o telhado estava desfeito, abriu a porta, deixou que as outras pessoas entrassem, e aí tinham todo um rodízio no início da ocupação para que a ocupação permanecesse, haja vista que havia a possibilidade de ações de despejo. Então, uns moravam lá dentro e outros levavam mantimentos e faziam rodízio para que o espaço sempre tivesse ocupado. E aí inicia-se a prática das atividades artísticas dentro do prédio, inicialmente em um dos galpões, e depois a ocupação artística vai se alastrando e vai tomando forma até chegar ao modelo que ela se encontra hoje. 19 anos, né? Já com 19 19 anos. É isso? Olá, meus amigos. É um prazer imenso. Eu me chamo Caio, sou guia de turismo de Natal, Rio Grande do Norte, e venho acompanhando todo esse desenvolvimento em que o SESC de Arco Verde, Pernambuco, vem desenvolvendo em cima do turismo social e cultural. Eu tenho uma pergunta para fazer neste tour virtual no qual estamos vivenciando, né, essa nova realidade, em relação a o que é que a população, como é que a população tem reagido com a recuperação do antigo prédio ferroviário, da estação ferroviária. Então, como é que a população tem encarado essa nova reestruturação, né, desse equipamento tão importante, a estação ferroviária? Grande abraço a todos e vamos continuar passeando virtualmente, por enquanto. Hoje, a relação, como eu já comentei, né, era uma área deserta, uma área escura, uma área que trazia riscos para a comunidade. Então, a comunidade do entorno super apoiou, né, a utilização daquele espaço que até então estava abandonado para ser usado com as artes. Óbvio que as atividades artísticas, durante muito tempo, foi associada à baderna e a uma série de outras coisas, né? O que foi facilmente mudado, e as pessoas, por exemplo, hoje, a cada montagem, a cada vivência, a comunidade entra, as crianças vão assistir, as crianças têm espaço, as crianças têm cadeira em todos os sentidos. Inclusive, elas validam se as produções estão boas, se as produções estão interessantes. A comunidade do entorno, do bairro e a comunidade escolar tem todo acesso. E a cidade apoia e hoje celebra a existência da... Antes de tudo, uma escola de artes. Então, ela vem contemplando jovens, adolescentes e adultos em toda essa esfera da circunscrição de Arco Verde. Né? Nós somos frutos desse encontro com o que era a estação, com o que ela é hoje, e a comunidade, tanto do entorno, que é a comunidade que está lá vivendo o dia a dia, participando e aplaudindo as produções, como a comunidade arcoverdense, que celebra e tem, sim, um grande orgulho de existir um espaço dedicado à formação artística e à produção artística na cidade. Olá, eu sou João Marcos Portela, guia de turismo de João Pessoa e trabalho com a unidade do SESC aí de Pernambuco. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais os primeiros projetos que a estação promoveu? Um abraço. Primeiro eu queria falar da felicidade, não poderia não dizer, Patrick, que coisa linda assim ver a nossa casa representada dessa forma. Por gente de casa, né, Matheus, Caterina, nós. Sobre os projetos que começaram a ser desenvolvidos, a estação já abre com oficinas para a comunidade. Inclusive, assim, uma história interessante é que, como qualquer ocupação, em algum momento a polícia tentou intervir e a comunidade do entorno foi que se juntou para evitar que houvesse desalojamento dos ocupantes, lá no início da ocupação. A Fundação ela nasce com a proposta de núcleos de formação em diversas linguagens e todos os adolescentes e os jovens que estavam lá na época eram agentes culturais, né, que participavam das atividades e estudavam essas diversas linguagens artísticas. Vieram as formações, as vivências, e aí desembocou em uma série de relações com outros grupos. Não é isso?
essa força coletiva dos artistas que há 19 anos toca um prédio histórico com patrimônio cultural e material lá vivíssimo, não é isso? Dividido na música, na dança, na literatura e outros gêneros artísticos que está lá dentro. Eu sou Marcos, da empresa Marco Turismo, trabalhamos com locação de ônibus e vans aqui em Arco Verde, prestamos serviço para o SESC e gostaria de fazer a seguinte pergunta: e quais linguagens integram hoje a ocupação da Estação da Cultura? Temos a Liga de Bois, temos o Boi Maracatu. Também existe, além dos espaços físicos, além de toda a cultura imaterial que é produzida lá, nós temos alguns eventos, né? O Encontro dos Bois, são os eventos que ficam abertos, mas a gente também recebe visitantes. Temos o contato com o grupo gestor, é só agendar e a gente recebe escolas, recebe alunos. A estação também funciona cineclubes, e esses cineclubes são abertos ao público em geral. Agora, né, não estão funcionando, infelizmente. Mas... Que bom! Você falou também da Folia dos Bois, não foi? Do Encontro dos Bois. E nós vivenciamos muito o coco, o samba de coco aqui, mas nós temos o maracatu, né? O maracatu que também faz parte da cultura pernambucana. Nós encontramos também o caboclinho, não é isso? E falando um pouco dessa cultura dos bois, né? Desse folguedo, Mateus e Caterina faz parte, são brincantes dessa festividade. O boi bumbá, o bumba meu boi, né, que já está aí no norte e nordeste do Brasil, são brincadeiras da cultura popular, e existem nesses folguedos os brincantes, e um deles faz parte o Mateus e Caterina, que está aqui conosco, nos acompanhando na nossa excursão virtual. Não é? Eles que estão mostrando Arco Verde também para todos vocês. Então, é muito forte essa presença dos bois aqui. Né? Que bom. E como é que esses grupos culturais se mantêm? Os grupos mantêm pela força de si próprio, né? Cada integrante que ceder um espaço se mantém com recursos próprios e também com atividades locais abertas ao público. Cada grupo, né, tem a sua própria captação, e aí é exemplo dos editais públicos que são lançados, né, como o Funcultura, que aqui em Pernambuco é uma possibilidade de financiamento para os grupos, cada um em sua linguagem de produção, com os repertórios artísticos que cada grupo tem. A exemplo do Boi Maracatu, seu repertório, espetáculos que vendem, né? E que aí a grana também faz parte dessa manutenção do grupo e, automaticamente, da manutenção do prédio, né, em sua estrutura de pagamento das despesas fixas, de água, de luz, de manutenção mesmo do prédio. E aí a gente vem... São os financiamentos individuais de cada grupo também fazem com que a própria circulação flua, porque quando a gente aprova um projeto, a nossa casa é certamente o primeiro lugar a quem a gente presenteia e onde é promovida as atividades. E existe a cidade de Arco Verde, ela tem um calendário, não é isso? Um calendário de eventos. E vamos fazer esse convite para para aquele visitante que está ali, quer dizer, eita, eu quero conhecer Arco Verde. Quais são as festividades de lá? Não é isso? Começamos com o Carnaval, Folia dos Bois, não é isso? Pois é. E é com esse trabalho, como foi o trabalho de todos aqueles que passaram aqui, né, durante essa nossa excursão virtual, que reforça, chancela ainda mais a nossa cultura, o transmitir, né, o passar de todo esse dígito da nossa identidade cultural, né, como pernambucano. Eu gostaria de agradecer a Carol, a Juliana, ao professor Tourinho. Muito obrigado pela participação aqui na nossa excursão virtual. Muito obrigado, como pernambucano, por manter uma parte da nossa cultura viva, tá? É um trabalho árduo.
mas eu tenho certeza que é prazeroso. Tá? Muito obrigado também por nos receber na cidade de vocês. Tá? Muito obrigado também a todos que nos visitaram, que estão conosco nessa excursão, que mandaram as suas perguntas com curiosidades. Muito obrigado por viajar conosco nesses dias aqui na cidade de Arco Verde.